Já vai. Já vai. Bom dia. Hoje são 26 de dezembro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 11º vídeo da série é Passagens Engraçadas da Bíblia. A origem dessa série está no vídeo que fiz há 2 semanas em Fortaleza, na capital cearense. Lá eu fiz o vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia que eu acho. Naquele vídeo recebi inúmeros comentários em que muitos internautas comentaram ali, mostraram publicamente qual a sua passagem mais engraçada. Aí eu tive a ideia de fazer essa série. Em cada vídeo, uma passagem bíblica engraçada aí, sob a visão de algum internauta, certinho? E esse é mais um vídeo, certo? Quero que você entenda. Muito bem. Recebi aqui o comentário do Ricardo Correia. O Ricardo Correia parece que ele diz que mora em Portugal e vive numa família católica, e ali ele tem muitos problemas. Pois bem, o Ricardo Correia, aqui está, escreveu assim ontem, abre aspas, para mim, a passagem mais engraçada da Bíblia é quando, no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro matou um casal, Ananias e Safira, por terem vendido os seus bens e não darem todo o dinheiro aos apóstolos. Fecha aspas. Eis aí o comentário do Ricardo Correia, apresentando aí uma passagem bíblica que, segundo o ponto de vista dele, é uma das mais engraçadas da Bíblia. E ele se refere aí a Atos dos Apóstolos. Estou aqui com a Bíblia. Então vamos aqui a essa passagem bíblica trazida pelo Ricardo Correia, certinho? Então aqui, vamos, em Atos dos Apóstolos, na Bíblia cristã, no Novo Testamento, e aí texto cristão, certinho? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos essa lenda aí, a lenda do casal Ananias e Safira, certinho? Muito bem. Antes de entrar aqui nessa lenda de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, antes de entrar nessa lenda, vou aqui trazer novamente um trecho de uma entrevista do padre português Joaquim Carreira das Neves e o escritor português ateu José Saramago. Os dois se encontraram no canal de televisão portuguesa. E ali eles começaram a conversar entre si, com muito respeito, com muita consideração. Pois bem, vou colocar aqui um trecho em que o ateu José Saramago pede ao padre que explique o que o Deus hebreu e o Satanás faziam naquela lenda que está no livro de Jó. E o padre Joaquim Carreira das Neves diz uma verdade ao Saramago. Saramago sabia dessa verdade. Só que Saramago fez aquilo para provocar o padre, para que o padre se manifestasse. Pois bem, o que o padre diz ao José Saramago, hein? Você vai ouvir aí novamente. Se você já viu, vai rever. Se você não viu, verá. O padre Joaquim Carreira das Neves diz ao Saramago que o livro de Jó, aquele personagem Jó, o Deus se encontrando com Satanás em Jó, no livro de Jó, a história da família de Jó, tudo aquilo é fantasia. O próprio padre Joaquim Carreira das Neves diz isso ao Saramago. Tudo é fantasia. Nunca houve um homem chamado Jó, o Deus hebreu nunca se encontrou com Satanás no livro de Jó e em qualquer livro da Bíblia.
a história de Jó com sua família, riqueza perdida, nada disso é verdade. Nada disso é uma história real. Quem diz isso é o próprio padre Joaquim Carreira das Neves, e ele está certo. E ele diz ainda ao Saramago, veja lá no trecho, daqui a pouco, ele diz ao Saramago que o que o escritor hebreu fez com esse livro de Jó é a mesma coisa que o Saramago fazia como escritor. O Saramago, como escritor, escrevia histórias, inventava personagens. Da mesma forma, o escritor hebreu inventou aí um homem chamado Jó, inventou aí o Deus hebreu, inventou aí o Satanás, inventou aí a perda dos bens da família de Jó. Tudo aquilo, lenda. Isso aí, o próprio padre Joaquim Carreira das Neves disse. E o Saramago já sabia disso. A crítica do Saramago é que, já que a Bíblia é um livro completo de lendas, recheado de lendas, ninguém pode invocar a Bíblia, mas os líderes religiosos a invocam. E aí está o engraçado, certinho? Muito bem, então ouça aí o padre Joaquim Carreira das Neves conversando com o Saramago. Depois eu volto aqui. Diga-me então, padre, o que é que fazia o Satã no encontro com Deus e os anjos? Aquilo tem pura e simplesmente aquilo são imagens criadas. São imagens criadas, personagens criadas. Vamos lá ver. Quando diz que são imagens... São personagens criadas. Quem escreveu aquele livro, se eu posso falar, quem escreveu aquele livro faz aquilo que você também faz nos seus livros. Você cria imagens, cria personagens. Muito bem. Você acabou de ouvir aí o que eu falei antes, não é mesmo? Muito bem. Então vamos agora a mais uma lenda aí, a lenda do casal Ananias e Safira. Nunca houve um homem chamado Ananias, nem uma mulher Safira. E muito menos eles foram mortos por ação aí do Deus hebreu, invocada pelo apóstolo Pedro. Tudo isso, gente, lendas bíblicas. Olha, se vocês não lerem a Bíblia, não a estudarem, vocês serão facilmente enganados por espertalhões religiosos, certinho? Então estude a Bíblia. Não fique apenas vendo vídeos aí de pessoas explicando a Bíblia. Não se contente com isso. Abra a Bíblia. A Bíblia não morde. Não morde, não faz mal a você. Abra e estude a Bíblia. Porque aí você ficará forte para enfrentar os açougueiros religiosos que estão de olho na sua conta bancária. Certinho? Então vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, mais uma lenda. O casal Ananias e Safira. Essa lenda aqui, que está em Atos dos Apóstolos, essa história aqui inventada pelo escritor aqui, o escritor que, por tradição aí, dizem que foi o Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, mas isso é apenas tradição. Esse escritor aqui, em Atos dos Apóstolos, contou essa lendazinha aqui para que os fiéis cristãos daquela época, muito ignorantes, ficassem com medo e dessem todo o dinheiro seu para a igreja, as igrejas cristãs. É fácil você entender, lendo Atos dos Apóstolos, que os apóstolos de Jesus, essa turma aí toda, os apóstolos eram loucos por dinheiro. E aqui é um exemplo que você vai entender, certinho? Então, depois desse vídeo aqui, por favor, abra a Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e leia por completo o capítulo 5. Depois desse vídeo, leia por completo o capítulo 5. Certinho? Muito bem. Então vamos lá. Num certo dia, o casal Ananias e Safira resolveram vender um terreno que eles tinham, certo? Um imóvel, um terreno aí que eles tinham. O casal vendeu. Eles eram cristãos fervorosos. Eles acompanhavam o discípulo Pedro, certo? O discípulo Pedro. Pois bem,
Então, o casal resolveu vender um terreno que era do casal, certinho? Aí eles venderam um terreno. Aquele dinheiro que o casal adquiriu, Ananias e Safira, aquele dinheiro que o casal adquiriu, a Safira disse ao marido Ananias que desse apenas uma parte aos discípulos de Jesus. Jesus aí, nessa lenda, já havia morrido há muitos anos. Então, a Safira, esposa de Ananias, disse ao marido que desse apenas uma parte do dinheiro da venda do terreno aos discípulos, certo? Pedro e os outros, e que ficasse com a outra parte, e que dissesse ao Pedro que aquela parte que lhe seria entregue foi o valor da venda total do imóvel, do terreno, certo? A esposa Safira, com razão, não queria vender o terreno e dar todo o dinheiro ao discípulo Pedro. É óbvio que ela não queria fazer isso. Então ela pediu ao marido para entregar ao Pedro apenas uma pequena parte e dizer ao Pedro que aquela pequena parte foi o dinheiro adquirido, o dinheiro todo adquirido pela venda do terreno. Uma mentira, portanto, não é? Muito bem. Aí o Ananias concordou com a esposa. Claro, o imóvel era deles. O imóvel era deles, não é? O imóvel era deles. Então, Ananias pegou apenas uma pequena parte daquele dinheiro e foi ao encontro do discípulo Pedro. O Pedro era o discípulo de Jesus mais mentiroso, né? Mentia que doía e era louco por dinheiro. O Pedro enchia tanto o saco de Jesus que o próprio Jesus disse que o Pedro era o próprio Satanás. Então você vê que o discípulo Pedro não era uma flor que se cheirasse. Muito bem, e aí o pobre Ananias deixou sua esposa em casa e foi ao encontro do discípulo Pedro, levando ali uma pequena parte da venda do terreno. Chegando lá, ele entregou o dinheiro ao discípulo Pedro. E o Pedro desconfiou. O Pedro perguntou ao Ananias se realmente ele havia vendido o terreno, o imóvel, e recebeu como pagamento aquele dinheiro realmente. E o Ananias mentiu para Pedro. Ele disse: sim, Pedro, claro, Pedro, o dinheiro que eu arrecadei com a venda do terreno, o dinheiro todinho, Pedro, está aqui, é esse o dinheiro. E o Pedro não acreditou, porque o dinheiro era pouco. E aí o que foi que Pedro fez aqui no Novo Testamento? O discípulo Pedro, ele invocou aí o Deus hebreu. Jesus já havia morrido. Ele invocou o Deus hebreu, e aí o Deus hebreu, por meio do discípulo Pedro, matou ali na hora o pobre Ananias. Feito isso, com o corpo de Ananias estirado no chão, o discípulo Pedro chamou ali uns jovens que o acompanhavam e pediu para que os jovens escondessem o corpo morto, sepultassem o corpo morto do Ananias. Você vê que esse Pedro aí, discípulo Pedro, era de uma altíssima periculosidade. E ele é adorado aí pelos cristãos. E a Igreja Católica, pasmem, ainda diz que o discípulo Pedro é o fundador da igreja. Veja aí a maluquice religiosa. Pois bem, então o pobre Ananias foi morto aí pelo discípulo Pedro ao invocar o Deus hebreu. Caiu ali uma praga em cima do pobre Ananias. A mulher de Ananias, que havia ficado em sua residência, não é? A pobre mulher, ficou preocupada, porque o marido não aparecia. Ela poderia ter pensado assim: meu Deus, o que aconteceu com o meu querido Ananias? Até agora não voltou do encontro com Pedro? O que aconteceu com Ananias, meu Deus? A pobre cristã Safira ficou muito preocupada. Aí ela esperou aí durante 1 hora, depois 2 horas, depois quase 3 horas depois,
da saída do Ananias de sua residência, Safira, muito preocupada, porque o marido não havia voltado, ela foi ao encontro também do discípulo Pedro, entendeu? Chegando lá, ela perguntou a Pedro sobre seu esposo. E o Pedro, o discípulo Pedro, disse assim a ela: Safira, me diga uma coisa, vocês venderam um terreno e o dinheiro adquirido com a venda é esse que está aqui, trazido pelo seu esposo Ananias? E a Safira mentiu também. Sim, discípulo Pedro, sim, esse dinheiro aí é o dinheiro completo, todo o dinheiro que nós adquirimos por meio da venda do terreno. Ao ouvir isso, o discípulo Pedro invocou o Deus hebreu e também matou a Safira, a pobre mulher. Então você vê aí que o Deus hebreu, por meio do discípulo Pedro, nessa lenda boba, ingênua, matou aí 2 membros de uma família. 2 membros que lutaram muito, trabalharam muito para conseguir ali um dinheirinho e comprar depois um terrenozinho. E essa historiazinha macabra que está aqui, terrível, hedionda, que deveria ser uma história aí de um filme de terror, essa historiazinha aqui, inventada pelo escritor aqui, que por tradição foi o Lucas, ele colocou essa historiazinha aqui para enganar os cristãos, os fiéis daquela época, porque eram quase 100% analfabetos. Então eles inventaram essa historiazinha aqui para que aqueles fiéis cristãos da época, há 2000 anos, ficassem com medo e para que, quando fossem vender algum imóvel, trouxesse todo o dinheiro para os discípulos de Jesus, porque eles adoravam dinheiro. Então essa historiazinha aqui, sem pé, sem cabeça, macabra, é uma história que eles criaram para atemorizar os idiotas daquele tempo. Entendeu? Quando você pega aqui o último versículo desse capítulo 5, a desgraça sobre o casal Ananias e Safira, veja aqui o último versículo. Veja aqui o último versículo que ele diz. Sim, vamos lá. É o versículo 11, diz assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Entendeu? Então aqui o próprio escritor bíblico, ele colocou que quando o casal Ananias e Safira foi morto aqui pelo Deus hebreu, invocado aqui pelo discípulo Pedro, quando esse casal foi morto por não ter entregue todo o dinheiro da venda do terreno, isso aqui diz que essa historiazinha aqui, essa notícia se espalhou entre aqueles imbecis daquela época, para que eles ficassem também com medo, para que a partir disso, quando eles fossem vender um terreno, um imóvel, que eles trouxessem todo o dinheiro, e não apenas uma parte, para os discípulos de Jesus. Entendeu, gente? É a ganância pelo dinheiro. Isso desde o início do cristianismo. Desde o início do cristianismo. E o que as igrejas pregam também hoje, as igrejas cristãs, principalmente evangélicas e protestantes. A mesma coisa. Que você traga o dinheiro para eles, para a igreja, para o bem-estar daqueles que estão na liderança dessas igrejas. Tudo isso é uma maneira de você ser ludibriado, enganado. As igrejas pedem o máximo que elas podem tirar de você, elas atuam nesse sentido. E aqui está uma historiazinha macabra, em que um pobre casal, Ananias e Safira, foi obrigado aí a entregar todo o dinheiro da venda do terreno, um terreno que era deles, trabalharam para isso e foram mortos aí. Imagine a desgraça na família do casal Ananias e Safira, não é? Poderia ali o casal ter filhos, e aí os filhos ficaram sem os pais, porque foram mortos pelo Deus hebreu, invocado aí pelo terrível discípulo Pedro, que adorava dinheiro. Então aí, parabéns mais uma vez ao Ricardo Correia, por ter indicado aí uma das passagens bíblicas mais
engraçadas e terríveis da Bíblia. E isso no Novo Testamento, texto já cristão. Muito obrigado.